Então vamos. Bom dia, pessoal. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso café com Palavras Rema. Hoje, 4 de maio de 2026. É, 4 de maio, 102º dia, como nós estávamos falando aqui, da nossa caminhada. E hoje nós vamos meditar em Esdras. Esdras, capítulo 5 a 7. E o tema do nosso devocional de hoje é um tema muito importante. Coragem e obediência. Esse é o tema de hoje. E esse tema da nossa manhã, ele tem como ideia central: quando seguimos a vontade de Deus, não somos poupados das lutas, mas somos sustentados por sua presença no meio delas. Fala muito esse devocional do dia de hoje. Fala bastante mesmo sobre vários fatos recentes, meus e eu acredito que alguns de vocês também. Então vamos fazer a nossa oração de abertura, agradecendo ao Pai mais esse momento de estarmos aqui junto, esse momento de amanhecer com a palavra dele. Não existe nada melhor e não existe nada maior do que amanhecermos compartilhando as nossas intenções com o nosso Pai e principalmente recebendo a direção dele sobre o que devemos fazer, o que devemos ratificar ou retificar. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos, Pai amado, grandioso, bondoso, eu venho em nome do teu filho amado Jesus, Pai. Obrigado por mais esta manhã, por mais um dia e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui na tua presença. Sabedores nós somos que o Senhor está no meio de nós, Pai. Fala conosco nesta manhã, nos dá coragem para obedecer o teu chamado. Livra-nos do medo, da paralisia e da desculpa da falta de recursos. Ensina-nos a confiar que quando o Senhor nos chama, o Senhor também nos sustenta. Que a nossa fé não fique apenas nas palavras, mas apareça em passos de obediência. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Palavra hoje tem tudo a ver com o que nós temos feito aqui recentemente no nosso curso de finanças e, acima de tudo, né, a questão de paralisia e de desculpas de falta de recursos. Vamos avançar um pouco, mas é importante que meditar sobre esse tema, que na minha visão ele é muito prático, né, porque quando cita coragem e obediência. O texto de hoje destaca dois homens que marcaram a história do povo de Deus, Zorobabel e Esdras. Sim, eles foram chamados para liderar em momentos decisivos. Zorobabel prosseguiu na reconstrução do templo e Esdras se comprometeu com a lei de Deus, não apenas para viver, mas também para ensinar. Ambos enfrentaram oposição, desafios e incertezas, mas confiaram no Senhor e avançaram. Sim, confiaram no Senhor e avançaram. Importante enfatizar sempre a confiança no Pai nos faz avançar. Então, nesta manhã, vamos ouvir com o coração aberto tudo aquilo que nós temos a receber do nosso Pai. E como eu havia comentado, quão é maravilhoso recebermos essa direção. Bom, no primeiro bloco, nós vamos falar um pouco sobre que a obediência exige coragem. Sim, exige coragem. Nem sempre haverá facilidade. Isso é importante enfatizar, pessoal. Nem sempre haverá facilidade e nem sempre haverá recurso sobrando. Nem sempre haverá também apoio de todos. Mas quando seguimos a vontade de Deus, não caminhamos sozinho. Deus abre portas no tempo certo. Quem segue a vontade de Deus é sustentado por sua presença. Olha só que maravilhoso.
Porque quando temos essa certeza que quando seguimos a vontade do Pai, nós somos sustentados por eles, independente da circunstância. Pessoal, essa seria uma frase que ela deveria ser fixada à nossa frente todos os dias, porque as lutas que todos nós passamos diariamente nos dá muitas vezes oscilação, muitas vezes medo, receio e desconfiança. Nós não vamos falar que nós não vamos enfrentar os desafios. Nós não estamos falando aqui que o fato de estarmos confiando no Pai, isso vai nos, vamos dizer assim, fazer com que nós não tenhamos lutas. Mas o fato é, quando nós seguimos a vontade do Pai, nós somos sustentados pelo Todo-Poderoso. Então vamos fazer a leitura do primeiro bloco, que se chama Coragem para continuar a obra. Então vamos lá. Nos capítulos de hoje, refletimos sobre coragem e obediência de dois líderes que marcaram a história do povo de Deus, Zorobabel e Esdras. Eles foram chamados a liderar Judá em momentos decisivos, a reconstrução do templo e a restauração da lei de Deus entre o povo. Ambos enfrentaram oposição, desafios e incertezas, mas confiaram no Senhor e avançaram com determinação. Zorobabel prosseguiu na reconstrução do templo, mesmo quando os inimigos tentaram desanimar o povo. Por sua vez, Esdras comprometeu-se não apenas a viver segundo a lei de Deus, mas também a ensiná-la, conduzindo outros no mesmo caminho. Esses homens não apenas falaram da fé, mas viveram pela fé. Realmente o texto muito claro, né? Muito, eu tenho repetido várias vezes, porque para mim realmente o devocional Palavras Ema do apóstolo Edmilson Oliveira é de uma simplicidade, de uma clareza que, pelo menos eu sou ainda, me considero ainda um leitor inicial da Bíblia, eu não vejo assim em algumas versões. Claro que a gente busca usar várias versões para que a gente possa ter uma versão que é mais adaptável à nossa forma de escutar. Claro que também nós temos que sempre melhorar o nosso vocabulário, porque a Bíblia traz palavras, frases que não são cotidianas. Mas o apóstolo Edmilson fez realmente com muita clareza e simplicidade, porque eu entendo que é para alcançar muito mais pessoas, né? Quando algo é escrito dessa forma, com certeza facilita o entendimento de mais pessoas. Então, nesse primeiro bloco, ele nos mostra Zorobabel. Ele prosseguiu na reconstrução do templo, mesmo quando os inimigos tentaram desanimar o povo. É importante esse ponto, né? Mesmo quando os inimigos tentaram desanimar o povo. Quantas vezes nós estamos reconstruindo, no caso, vamos dizer, a nossa caminhada, a nossa vida, e nós acabamos debatendo com alguns inimigos. Mesmo assim, a obra deve continuar. E nesse caso aqui, Zorobabel continuou com a obra, mesmo com essa questão dos inimigos tentarem desanimar o povo. Isso nos ensina que a coragem não é a ausência de oposição. Sempre vamos ter aqueles que se opõem àquilo que nós estamos fazendo. Porém, coragem é continuar obedecendo a palavra quando a oposição aparece. Muitas vezes, quando damos um passo na direção certa, surgem vozes tentando nos parar. Mas a obra de Deus não deve ser abandonada só porque ficou difícil. A obediência verdadeira continua mesmo quando o caminho exige firmeza. Pessoal, esse último parágrafo aqui do texto, quando fala, esses homens não falaram apenas de fé, mas viveram pela fé. Existe uma luta diária, que eu entendo, de todos nós, é dar sequência a algum projeto, a algum plano, a algum desejo, a alguma necessidade. Manter uma constância em qualquer um desses pontos aqui é uma luta, porque nós temos um hábito
de, na dificuldade, nos amolecer, na dificuldade, se cansar. E quando existe o cansaço, existe, em algumas vezes, a desistência. O que nós estamos fazendo aqui todos os dias é fazendo uma leitura de temas que nos dá a certeza que não vamos estar livres das lutas, mas nós sim mantendo essa constância, não desistindo, sabendo que a leitura diária nos fortalece. Eu acredito que nesses 102 dias que nós estamos juntos aqui, quantas lutas, quantos desafios, quantos dias houveram para que nós possamos desistir. Mas estamos aqui, firme e forte, porque nós também estamos vendo o que isso está trazendo de fortaleza para nós. Os resultados eles vão aparecer no momento que eles tiverem que aparecer, porque Deus é tão sábio, porque é aquela história, né? Muitas vezes a gente pede algo, mas quer algo pronto, não quer algo sendo construído, que é a questão do processo. Muitas vezes também a ansiedade, a ansiedade também, a preocupação em resolver alguma situação, faz com que a gente queira uma resposta imediata. E como a própria lei da semeadura, nada é feito de um dia para o outro. O que existe em qualquer momento da sua vida, você vai ter que passar por um processo. E quando se fala um processo, são alguns dias, são alguns meses, são alguns anos. Ontem no culto, mais uma vez, foi muito claro também a passagem do deserto, né, do povo hebreu. Tudo isso que nós vimos na Bíblia, aqui, a passagem do deserto, o deserto realmente é um lugar para passar, não um lugar para viver. Só que alguns de nós, por incrível que pareça, não percebem que estão vivendo no deserto, porque eles não querem passar, porque a passagem pelo deserto, sim, depende de uma caminhada, depende de uma luta diária, avançando. Mas alguns desistem no meio do caminho e preferem morar no deserto. Não deve ser fácil morar no deserto. Então, por isso que nós temos que ter coragem e obedecer, mesmo quando existe resistência. E quando existe resistência, como é que nós nos colocamos ou nos confrontamos? Como funciona a nossa postura mediante a esse fato de ter coragem e obedecer mesmo quando existe resistência? Posso colocar para vocês assim: uma postura errada é desistir do que Deus me chamou a fazer quando surgem resistência e críticas. Cada dia, cada dia que eu leio o devocional é impressionante para mim, como dá, dá uma clareza absurda de posições tomadas e posições que não foram tomadas, pelo menos para mim. Ai, Deus, obrigado. A postura certa, permanecer obediente, confiando que Deus sustenta a obra que ele mesmo iniciou. Deus não é homem de desistir. Deus não é homem de não fazer aquilo que for prometido. Nunca Deus deixou de cumprir a promessa dele. Nunca. Nós estamos pelo calendário romano no ano de 2026. Impressionante. Mas é isso. É, é sempre bom quando a gente cita o quanto Deus já fez de promessa e já cumpriu promessas no nosso dia a dia, na nossa vida. É que nós temos que parar algumas vezes e lembrar as lutas que nós já passamos e aquilo que Deus já nos entregou. Mas as lutas que nós passamos não é sinal que a gente não vai ter mais lutas. Essas lutas que nós passamos seria importante para que a gente fortaleça e confie mais no Senhor, compartilhe com Ele. Ontem também no culto nós vimos também um reforço de ter Deus como centro de tudo. Isso é demais, quando realmente a gente sabe que Deus tem que fazer parte de tudo, não só uma parte do nosso dia. Por isso, o exemplo que eu vou trazer aqui do nosso, um exemplo cotidiano, posso chamar assim, a pessoa começa uma mudança certa, mas para quando encontra oposição ou desânimo. Pense um pouco, quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Você começou algo
muito animado, vamos lá, vamos lá. Aí tem esse primeiro contato com o pai, ao longo do dia, a rotina faz você não compartilhar com o pai. E quando você chega ao final do dia, está lá cansado, desanimado, frustrado. E algumas vezes não tem nem força de chegar para o pai e pedir novamente um apoio. Pessoal, por isso que Deus tem que fazer parte da nossa vida o dia inteiro. É compartilhar com Ele mesmo todas as nossas direções, todas as nossas lutas, porque a postura certa diria o quê? Diria, Senhor, isso veio de ti, dá-me coragem para continuar. Se Deus tem a vontade dele para cumprir, nós temos que seguir em frente até o desfecho. Não podemos desistir, porque se nós desistirmos, vai ter uma pergunta: temos parado por causa da oposição ou permanecido fiel ao que Deus me chamou ou nos chamou a fazer? Agora vou começar a ler no singular. Começar a ler no singular porque em alguns momentos é importante também você não só ler, mas escutar. Isso é para você, porque talvez o nós abranja e faça você achar que não é para mim. Eu sei que algumas pessoas escutam mais do que leem aqui o devocional, porque o devocional também foi feito para isso, né? Por exemplo, deslocar de um local para outro, em algum momento que a gente esteja lavando uma louça, fazendo alguma situação no dia a dia de casa, é importante estar escutando. Então, talvez o escutar seja maior do que o ver os slides que eu passo aqui. Então, eu vou começar a falar, na hora que você estiver escutando, para você falar que isso é para você. Vamos fazer dessa forma aqui. Então, vamos agora para o segundo bloco. E o segundo bloco vai falar o quê? Fé não é só falar, fé é viver. Vamos lá. O segundo bloco nos leva a Esdras. Entre tantos desafios, uma preocupação comum também estava presente: a falta de recursos. A história de Zorobabel e Esdras, porém, revela algo essencial. Quando nos comprometemos a fazer a vontade de Deus, Ele provê tudo o que é necessário. Escassez não pode ser o argumento que nos paralisa. O Senhor continua sendo dono de tudo e abre portas que ninguém pode fechar, mesmo diante da oposição, das críticas e das circunstâncias contrárias. Deus permanece agindo. As dificuldades não são sinais de abandono, mas oportunidades de fortalecer a fé e testemunhar o cuidado divino. Mais uma vez, clareza imensa aqui. Eu leio até devagar porque eu já comentei isso para vocês. Quando eu faço material, isso vem primeiro para mim. Então, eu faço algumas vezes a leitura, releio novamente e falo: obrigado, Pai. Obrigado, porque eu sou inteligente, sou sábio para saber o quanto essa palavra está sendo direcionada para que eu possa, assim, fazer alguns ajustes no meu dia a dia. Porque, pessoal, esse segundo bloco aqui, quando a gente vê a questão da figura de Esdras, ele se comprometeu com a lei de Deus. Esdras se comprometeu com a lei de Deus, mas não apenas para conhecer, ele queria viver e ensinar. Ele não queria apenas conhecer, ele queria viver e ensinar. Isso é muito importante. A fé bíblica não fica somente no discurso. Ela aparece na vida, nas escolhas e na postura e no exemplo ou na obediência prática. Zorobabel e Esdra não apenas falaram de fé, eles viveram pela fé. A obediência, a obediência dá corpo àquilo que dizemos crer. Esse ponto é importante. Até eu fiz e vou fazer mais uma vez, né, uma comparação com meu desejo, a minha intenção, a minha vontade de mudar a área financeira.
Só que mesmo sendo contador, Deus trouxe para mim o seguinte, que eu iria sim ter essa mudança. Só que essa mudança, ela só iria acontecer a partir do momento que eu ensinasse para outra pessoa. Aí eu falei, Deus, como é que eu vou ensinar algo que eu sou falho? Deus, eu vou te capacitar. Na verdade, você já tem isso dentro de você, só que você tem que desenvolver. E como é que você desenvolve? Compartilhando com outras pessoas. Porque exemplos, pessoal, é sempre bem-vindo. Mas quando você compartilha com outras pessoas, é impressionante a quantidade de situações que você traz para o seu dia a dia que vai te ensinar. E olha, ensinar também foi um ponto ontem no culto. Quem não teve, ou melhor, quem não conseguiu ver ontem, ou quem conseguiu ver, inclusive, quem esteve presente lá, eu vou até deixar lá no nosso grupo o link do culto de ontem. Para mim foi mais um culto maravilhoso, principalmente porque falou em algo que nós estamos fazendo aqui. Várias passagens lá do culto nós estamos fazendo aqui. Mas um dos pontos é a questão de estarmos sempre dispostos a aprender. A aprender não tem idade. No final do culto, conversando com um senhor, o nome dele é Pedro, que tem 85 anos, e ele, inclusive, faz parte da minha turma, que eu estou fazendo um curso de liderança avançada na igreja, que o professor ou ministrante é o filho dele, e ele, com 85 anos, ele vai toda segunda-feira, está lá presente, aprendendo. E ontem ele deu um exemplo para mim foi muito importante. Chegou assim, Sandro, com 7 anos de idade, eu aprendi de um professor sobre Sócrates, o grego, né? E ele comentou que Sócrates aprendeu em escutar. À medida que ele escuta, ele vai aprendendo. Então, uma das formas que você tem de aprender é escutar. Por isso que nós temos dois ouvidos. Então, percebe-se que o aprendizado, ele tem que estar presente em nós, independente da idade. Ele até mesmo citou que ele tem uma pessoa que ele conversa que tem 102 anos. E eles trocam aprendizado. Olha só que maravilha, né? Por isso mesmo, nós temos que estar sempre disposto, estar disponível a aprender. Só que aprender também com ações, não somente com a fala. E dentro desse bloco aqui, o segundo bloco, o que é que nós podemos confrontar? Principalmente olhando o pensamento errado. Basta eu saber o que Deus quer, praticar, eu vejo depois. Vou repetir. Basta eu saber o que Deus quer, pratico depois. Quando Deus nos direciona a algo, não pode ficar só no entendimento, tem que ficar na ação. Porque nós compartilhamos várias vezes, vamos continuar compartilhando. Só entender não basta, só entender não transforma. O que transforma são ações, ações diárias, ações cotidianas. Por isso que nós colocamos com o pensamento certo, se Deus me mostrou o caminho, minha resposta precisa ser obediência. Eu preciso agir, eu preciso fazer. Não vou deixar só na vontade, não vou deixar só no entendimento. Por isso que eu trago como exemplo o seguinte: a pessoa conhece a direção certa, mas adia a prática e continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Eu, em vários processos da minha vida, processos profissionais, processos pessoais e processos recentes, eu recebi a intenção de várias pessoas seguir em frente a alguns processos. Até tentei segurar na mão para que a pessoa não desistisse, porque eu sei que Deus tem coisa maravilhosa para essa pessoa. Eu sei, porque Deus sempre tem coisa maravilhosa para todos nós. Não que eu esteja adivinhando, não existe essa palavra assim. Mas é que Deus tem tudo de maravilhoso que Deus tem para nós. Ele não gosta mais do Sandro, gosta mais da Sandra ou da Ivanete. Ele gosta de todos nós. Só que quando nós colocamos que nós temos intenção de fazer algo e compartilhamos com o Pai, pessoal, não desista simplesmente pelo cansaço. Não desista pela dificuldade. É aí que nós temos que comprovar e mostrar que somos filhos do Pai. Porque é nas dificuldades e nos cansaços que aí nós vamos ter o quê? O agir de Deus. E isso é
faz parte do processo. Já repetimos e vamos repetir mais uma vez. Mas, infelizmente, alguns irmãos e alguns amigos tomaram a decisão de não continuar. Eu respeito, porque eu sei que o tempo é uma decisão de cada um. Mas é claro que, vendo tudo que tem acontecido na minha vida, e não é por falta de lutas, não, tá, pessoal? Quem está mais no dia a dia comigo sabe das minhas lutas também. Mas é um fato que eu vejo a presença do Pai em tudo aquilo que nós estamos fazendo, principalmente nesse momento. Eu tenho certeza, 100%, que Deus está no meio de nós. Porque olha o pensamento que o certo diria: Pai, ajuda-me a viver aquilo que eu já sei que é correto. Olha só, ajuda-me a viver aquilo que eu já sei que é correto. Nós sabemos que é correto e nós desistimos. Por isso eu trago uma pergunta de confronto. Minha fé, então para você que está escutando, olha só, minha fé tem aparecido nas minhas atitudes ou apenas nas minhas palavras? Isso é para você. Porque isso colocado e suposto, vamos para o terceiro slide. E olha o terceiro slide que é que vai falar. A escassez não pode nos paralisar. Vamos lá. Esdras nos ensina que quando alguém está verdadeiramente disposto a servir a Deus, ele pode redirecionar caminhos e usar até as limitações humanas para cumprir um propósito maior. Às vezes somos impedidos de realizar um plano específico, mas o Senhor abre uma nova porta que nos leva a um impacto ainda maior do que imaginávamos. Quando seguimos Sua vontade, não somos poupados das lutas, mas sustentados por Sua presença no meio delas. Pessoal, mais uma vez, o terceiro bloco nos trouxe. Eu vou falar mais uma vez, mas porque é impressionante o texto de hoje quando mostra que as dificuldades não são sinais de abandonos. E nesse terceiro bloco, quando fala que o Senhor abre uma nova porta que nos leva a um impacto ainda maior do que imaginávamos. E nesse caso, ele não está falando da ausência de lutas, está dizendo que nós não somos poupados da luta. Mas as lutas, os desafios, eles têm que servir de testemunho. As lutas têm que existir sim, porque nós vamos valorizar aquilo que nós conseguimos. Nada que entregue de mão beijada é proveitoso, é sustentável. Por isso que todos nós estamos aqui. Ninguém acorda e simplesmente recebe a direção do Pai sem procurar Ele. Então, isso é muito claro na minha visão, que quando eu preciso de algo, quando eu necessito de algo, eu tenho que fazer algo. Porque ter vontade, ter necessidade, simplesmente aguardar que terceiro faça por nós, não é o resultado correto. Isso a gente usa até na questão das finanças também. Quando nós terceirizamos os nossos recursos, os nossos patrões para terceiro fazer isso, com certeza absoluta, você está perdendo. Mesmo que você fale assim, mas eu não sei investir, eu não sei fazer nenhum tipo de aplicação, você é filho do Pai. Você consegue fazer qualquer coisa a partir do momento que você compartilha com Ele. E se você compartilhar com Ele, você vai sim desenvolver isso que existe dentro de você. Não tenha dúvida disso. Você é capaz para fazer qualquer coisa quando você compartilha com o Pai. Por isso, nesse terceiro bloco, essa questão da escassez não pode nos paralisar. Olha só, ele troca em algo muito real, que é muito comentado, que é muito falado, a falta de recursos. A falta de recursos, essa era uma preocupação presente. Mas o devocional nos lembra que quando nós comprometemos com a vontade de Deus, ele provê o que é necessário. Não é que ele provê tudo, ele provê o que é necessário nesse momento. Deus permanece agindo. A escassez não pode ser o argumento que nos paralisa. O Senhor continua sendo dono de tudo. Dono de tudo. Ele abre portas que ninguém pode fechar. As dificuldades não são necessariamente sinais de abandono. É importante enfatizar isso. Muitas vezes elas se tornam oportunidades para fortalecer a fé e testemunhar o cuidado de Deus.
Por isso que eu quis enfatizar que, sim, as lutas, os desafios, vão servir de testemunho para o cuidado do Pai conosco. Agora vamos para o confronto desse bloco. Qual é a nossa atitude no momento de escassez? Primeiro, uma atitude errada, na minha visão, minha opinião. Usar a falta de recursos como motivo para não obedecer o que Deus está pedindo. Uma atitude certa é fazer o quê? Reconhecer a nossa limitação, mas dar o próximo passo com fé e responsabilidade. Um terceiro ponto, que seria um exemplo cotidiano ou do dia a dia, como eu chamo aqui, a pessoa sabe que precisa agir, mas fica paralisada dizendo que ainda não tem tudo o que gostaria. Pessoal, tudo que gostaria para nós seres humanos é o que nós tínhamos ontem, porque hoje o ser humano já quer mais. Você nunca vai ter tudo aquilo que você quer, porque você todo dia vai querer alguma coisa. Por isso que é importante colocar solidez naquilo que você necessita. Porque quando isso é sólido, pessoal, isso realmente traz o quê? Traz tudo de maravilhoso que existe. A gratidão por tudo aquilo que o Pai nos entrega. Porque a maior riqueza não está aqui nessa terra. Só que Deus fala, enquanto eu estiver acordando você todos os dias, que você desfruta do melhor que eu preparei para você. E é impressionante quando nós temos esse tipo de situação e nós não olhamos que Deus preparou algo maravilhoso para nós. Só que nós temos que o quê? Lutar por isso. Nós temos que agir por isso. Não é esperar receber sentado no banco da praça ou esperando qualquer coisa nesse sentido. Se não houver da nossa parte essa luta, pessoal, nós vamos continuar passando no deserto. Ou melhor, ou tem alguns momentos vivendo no deserto. Por isso que eu coloquei que a atitude certa diria o quê? Senhor, eu reconheço minha limitação, mas confio que o Senhor abrirá o caminho. Eu peço ao Pai todos os dias, Ele sabe das minhas fraquezas. Ele sabe que todos nós temos fraqueza, temos limitações. O Pai nos conhece. Só que Ele sabe que as limitações que nós também temos algo a ser desenvolvido. Só que depende de uma ação nossa. Por isso que eu trago que uma pergunta que vai nos confrontar é: nós temos, tenho, para você mais uma vez que está escutando, tenho sido paralisado pela falta ou tenho dado os passos de fé com que Deus já coloca em minhas mãos? É refletir. Porque se você reflete, nós vamos agora para o último bloco. E o último bloco fala o seguinte: Deus abre portas maiores que nossos planos. Vamos lá. Pense hoje o que Deus tem colocado diante de você que exige coragem e obediência. Pense, você tem confiado nele para prover ou tem sido paralisado pelo medo da falta? Assim como Esdras assim como Esdras, reconheça suas fraquezas, mas levante os olhos para ver a mão de Deus em tudo o que acontece. Ele continua abrindo portas e cabe a nós andar por elas com fé. Sim, com fé. Porque uma das coisas que nós temos aprendido, e vamos colocar aqui, que esse quarto bloco nos mostra, é uma verdade preciosa. Quando alguém está disposto a servir a Deus, o Senhor pode redirecionar caminhos. Sim, redirecionar caminhos. Por quê? Às vezes, nós somos impedidos de realizar um plano específico. Algumas limitações não encerram o propósito. Repetindo, algumas limitações não encerram o propósito. Mas isso não significa que o propósito acabou. Não. Deus pode abrir uma nova porta e nos levar a um impacto maior do que imaginávamos. Quando seguimos Sua vontade, não somos poupados das lutas, mas somos sustentados por Sua presença no meio dela. Quantas vezes nós lemos aqui no devocional de hoje, não somos poupados das lutas, quando seguimos a vontade do Pai, mas somos sustentados por Sua presença no meio dela. Por isso que o tema do devocional de hoje é coragem e obediência. Então, pessoal,
Para o último confronto, vou começar pela pergunta. A pergunta fala o seguinte: quando uma porta se fecha, eu desisto ou busco a direção de Deus para o próximo passo? Você que tem uma porta fechada hoje, você desistiu ou você buscou ou busca a direção de Deus para o próximo passo? Próximo passo. Sim, vai ter o próximo passo. E o próximo passo vai ser muito maior do que o anterior, desde que você confie e siga a instrução do Pai. Porque eu trago como atitude errada, nesse tipo de situação, pensar que uma porta fechada significa que Deus me abandonou. Eu trago uma atitude certa, confiar que Deus pode redirecionar o caminho e continuar guiando meus passos. Todos nós já vivemos situações de portas fechadas, mas eu vou colocar aqui, eu acredito que muitas vezes as portas fechadas para nós foi entendido como algo terrível. Por que Deus deixou acontecer isso? Nós não olhamos na frente que Deus, na verdade, estava abrindo ou redirecionando algo melhor e maior para nós. Por isso, eu trago com exemplo do dia a dia, a pessoa não consegue realizar um plano como imaginava e conclui que tudo acabou. É por isso que estamos compartilhando aqui as nossas lutas, desafios, mas principalmente a nossa constância. Porque a constância nos traz o quê? A atitude certa. E a atitude certa diria o quê? Senhor, eu não entendo tudo, mas confio que o Senhor continua conduzindo meus caminhos, ou meu caminho. Porque se nós agimos dessa forma, se nós temos esse tipo de atitude, a pergunta vai ser simples de responder. Então, quando uma porta se fecha, eu desisto ou busco a direção de Deus para o próximo passo? É isso, pessoal. Vamos fazer agora um resumo do que nós lemos ou que nós vimos hoje no nosso devocional. Mais uma vez, o devocional foi muito simples, muito claro, mas quem tiver dúvida depois, eu sugiro e oriento para você escutar novamente, porque foi tremendo o devocional de hoje, né? Então, no primeiro bloco, nós fizemos o quê? Nós vimos a coragem nos ajuda a continuar, mesmo diante da oposição. Já no bloco 2, nós vimos que a fé verdadeira aparece em obediência prática. Fé verdadeira aparece em obediência prática. No bloco 3, a escassez não pode nos paralisar. Não vamos ficar no deserto. E no bloco 4, Deus pode abrir portas maiores que nossos planos. Saiba que quando existe mudança na nossa vida, e ela vinda do Pai, essas mudanças são para melhoria, para melhorar, para fazer de nós progredirmos, avançarmos. Confie no Pai, faça a sua parte. E fazendo a sua parte, como é que nós trazemos a mensagem do dia de hoje? Quando seguimos a vontade de Deus, não somos poupados das lutas, mas somos sustentados por sua presença no meio dela. Pessoal, isso é maravilhoso. E eu falo para vocês que além desse fato, existe um outro fato que é muito mais importante. Quando eu falo muito mais importante, ele apenas reflete o que nós estamos fazendo aqui. O quê? Ele reflete que quando a coragem e a obediência caminham juntas na vida de quem confia no Senhor, a vitória é certa. Porque essa mensagem central, ela nos mostra que quando seguimos a vontade de Deus, não somos poupados das lutas, mas somos sustentados por Ele. Talvez hoje Deus esteja nos chamando para dar um passo simples, mas firme de obediência. E que possamos sim dar esse passo firme de obediência, fazendo o quê? Aplicação simples no dia de hoje. Ore de uma forma simples. Esse pode ser um modelo. Senhor, dá-me coragem para obedecer, fé para continuar e confiança para caminhar pelas portas que o Senhor abrir. Porque Deus abre todos os dias portas para que nós possamos avançar. Medo, a ansiedade, a dúvida que faz nós paralisarmos e até desistirmos. Confie na porta que Deus está abrindo para você no dia de hoje. A primeira porta já foi aberta. Já começamos o dia estando aqui juntos. E isso tem que ser glorificado. Por isso que nós vamos fazer a leitura. Não, agora não para a oração de encerramento.
A leitura já acabou. Agora é a nossa oração de encerramento, agradecendo ao Pai esses minutos que estamos aqui juntos no meio dele, porque ele está no meio de nós. Então, para aqueles que puderem, Senhor, obrigado pela tua palavra nesta manhã. Obrigado porque o Senhor nos chama, mas também nos sustenta. Perdão pelas vezes que deixamos o medo, a oposição ou a falta de recursos nos paralisar. Hoje nós te pedimos, Pai, dá-nos coragem para obedecer, fé para continuar e humildade para reconhecer a tua direção. Ajuda-nos a viver aquilo que já sabemos ser correto. E quando uma porta se fechar, ensina-nos a confiar que o Senhor ainda está conduzindo o caminho. Que a nossa vida seja marcada por coragem, obediência e confiança na tua presença, Pai. Por isso, mais uma vez agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Pessoal, obrigado. Vou voltar aqui para vocês. Como eu comentei, né, e tenho comentado, quanto o devocional pela manhã, ele me dá força, força para seguir, me dá ânimo para continuar e gratidão por tudo que estamos vivendo. As lutas, os desafios, eles fazem parte do nosso dia a dia. Portanto, estamos com aquele que é o maior de todos. O maior de todos, não tenham dúvida, é Deus. E Deus vai nos sustentar por tudo aquilo que nós desejamos, mas tudo aquilo que compartilhamos com Ele. Tenha fé, mas Amém. só não na palavra. Amém. Tenha fé em tomar atitudes, agir. E o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo aqui, né? Essa parte de escolher, essa parte da manhã é maravilhoso. Fique com Deus. Tenha uma segunda-feira abençoada. E terça-feira, amanhã, estaremos aqui novamente, em nome de Jesus, no 103º dia. E quem Amém. quiser nos seguir, 5h21 da manhã, estamos aqui. Firmes e forte. Tchau, pessoal. Fique com Deus, Tchau. tá? Tchau.